boas-vindas ao terceiro episódio do Possibilita Cast. O Possibilita Cast é uma iniciativa do programa Possibilita Escola de Impacto, um programa realizado pelo Impact Hub com apoio da Singular Consultoria e a Fundação TID Setúbal. Eu sou Rainei Duarte e tenho o prazer e a satisfação de levar aqui esse papo cheio de muita inspiração. O tema de hoje é Iniciativas para a Igualdade Racial no Estado do Amazonas. E para conversar comigo com esse tema, a gente trouxe Laína Portela e Orlando Bertrand. Mas nada melhor do que eles mesmos se apresentarem. Então, quem são vocês na fila do impacto social? Bom, vou começar, primeiras damas, toda licença, Orlando. Eu sou Laína Portela, sou psicóloga há mais de 10 anos. Eu trabalho com autocuidado emocional e, com o tempo, eu gosto de falar que eu me identifiquei como uma pessoa negra, porque isso também faz parte da minha história, eu não me via como uma pessoa negra, ao mesmo tempo que eu fui virando psicóloga. Então, isso fez parte da minha formação. Com isso, eu percebi os impactos do racismo, eu percebi as estratégias para a gente enfrentar, para a gente trazer mais pautas e ações de autoestima. E, com isso, eu consegui, junto com outras mulheres negras, criar um coletivo que chama o Abraço Negro. E hoje a gente faz algumas atuações aqui em Manaus, mas temos a proposta de sair por aí, no estado do Amazonas, e além para ensinar as pessoas o que fazer, ou a compartilhar histórias, ou só ouvir. Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada ao convite do Possibilita. A gente vinha falando antes como é importante a gente continuar esse legado, né? Porque o Possibilita não foram só as aulas, mas é esse encontro e essa possibilidade da gente trocar. Que ótimo. Excelente. Meu nome é Orlando Bertrand, tenho 29 anos. Sou manauara, mas moro em Parintins. Muito feliz de estar aqui. Faço parte do movimento cultural Grito da Periferia, movimento de juventude, movimento político de juventude, lá de Parintins. Sou nutricionista, sou palhaço profissional, faço pós-graduação em educação museal e também sustentabilidade e gestão de projetos, inclusive contemplado pela escola de impacto do Possibilita. Então, a gente também tem vários projetos em Parintins, inclusive o projeto agora nacionalmente premiado, a Escola Afro-Amazônica, um projeto de identidade amazônica que tem esse recorte da Amazônia Negra com a questão étnico-racial, mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Que ótimo. Então, e agora não posso esquecer, sou pai Francisco do Boi com Boi Garantido. Deixa eu passar. Aliás, o fator cultural também perpassa Totalmente sobre isso. Então, apresentados agora, vocês já sabem por que eles estão aqui para falar desse tema tão importante. Mas antes da gente começar a fazer as perguntas, eu gostaria de trazer um dado aqui bem importante que perpassa aí sobre o nosso episódio. Infelizmente, de acordo com os dados da Ouvidoria de Direitos Humanos Nacional, ano passado, somente no primeiro semestre, no ano de 2023, foram feitas 2.724 denúncias do crime de racismo. Lembrando que o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível, ou seja, a pessoa pode fazer a denúncia mesmo depois de anos de ter sido vítima desse crime. Mas nem tudo, apesar desses dados serem alarmantes, nem tudo é só coisa ruim. A gente tem iniciativas aqui no Norte, tem iniciativas no estado do Amazonas que estão trabalhando aí para reverter essa situação. Laína, agora entrando um pouco mais, um pouco no teu trabalho, qual a importância de existir a iniciativa como Abraço Negro aqui na região, aqui na nossa cidade? Eu acho que a gente pode responder essa pergunta até pelo nome do nosso coletivo, né? Ele nasceu da dor, ele nasceu desses dados alarmantes que às vezes nem alcançam, né, a segurança pública ou nem alcançam o registro. A gente percebeu na população negra aqui do Amazonas, especialmente as pessoas que estavam ao nosso redor, a necessidade do acolhimento, do abraço. Porque tem horas que não tem palavra, gente, para a gente falar numa dor, num momento de desespero mesmo, né? Que é você sofrer pelo racismo. Então, o que nos resta é esse abraço, é essa união. E em uma cultura e uma sociedade que traz muito essa disputa até entre os pares, como a gente é ensinado a não gostar da gente, a gente não gosta dos nossos pares. Sim. A união, eu acho que é o nosso maior feito dentro do coletivo. E aí a gente surge em 2022 com a ideia inicialmente de rodas de conversa,
Nós fizemos até lá no meu consultório, e aí deram o quê? Umas 5 pessoas, nossa primeira roda, mas aquilo já foi para abrir as portas. Nossa, 5 pessoas vieram, isso vai alcançar mais. E foi crescendo, a gente começou a participar de eventos de educação nas escolas, e hoje a gente está com um projeto super incrível que ainda não tem nome, mas eu gosto de chamar de RH social, que é coletar os currículos de pessoas negras, fazer um banco de dados e ir distribuindo em empresas. A gente tem muitas oportunidades de conhecer donos, empresários, ou até oportunidades de concurso público, a gente faz esse direcionamento, porque a gente percebeu a necessidade de investir na carreira dessas pessoas, né? Então, isso começou dentro do coletivo, entre nós. O que nós vamos fazer para nos desenvolver? Né? Muito pelo Possibilita. Possibilita nos possibilitou isso, de nos perceber, de trabalhar mesmo o aprimoramento do conhecimento e do autoconhecimento, e foi para fora, porque se você dá oportunidade para quem não tem, eu nem consigo explicar a sensação de satisfação em poder fazer diferença na sociedade. Então, o Abraço Negro hoje é isso, ele tem esse objetivo de proporcionar e protagonizar à população negra uma melhoria de vida, uma possibilidade de você ser melhor do que já é e de você se destacar com a união. Né? Acho que eu até brinco que a nossa proposta já abrimos as portas aqui dentro, vamos abrir mais portas. Né? A gente pode fazer isso, acho que é uma das boas práticas do antirracistas e do enfrentamento do racismo, é você saber, essa pessoa não teve oportunidade, mas se eu posso dar para ela, tá aqui, ó. Esse é o seu lugar. Os nossos, um puxa o outro. Isso. Agora, uma dúvida. É uma iniciativa maravilhosa, liderada por mulheres. É exclusivamente para mulheres ou os homens negros também podem participar? Todos que se sentirem à vontade são bem-vindos. Inclusive, nas nossas rodas também já participaram pessoas não negras, né? Pessoas brancas e pessoas pardas, indígenas. E todos se sentem muito acolhidos, porque é como se a gente olhasse a dor por uma outra perspectiva. Sim. Eu passei por isso, você também. O que a gente pode fazer para sair dessa? Ou então, eu seguro a tua mão, eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui junto com você, a gente vai descobrir. Que ótimo, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E é isso, a gente acredita que é o coletivo que move o mundo. Sim. E um vai puxando o outro e a gente se fortalece. Orlan, dentre os diversos papéis que você falou que você exerce aí na tua apresentação, uma das pautas que acredito que seja o teu propósito tem a ver com a questão racial. O programa começou somente aqui em Manaus em 2021 e hoje ele, como você falou, se interiorizou. Como é que é essa questão no município de Parintins, com o teu trabalho lá? Como é que tá essa? Bem, primeiro eu tenho que explicar como está o estado do Amazonas. Infelizmente, o Amazonas ele tem um atraso, né, acerca da educação étnico-racial. Isso é a nível nacional. A gente tem um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em que o Amazonas foi o penúltimo estado a entrar nesse projeto. E daí são 62 municípios. E desses 62 municípios, somente um município está cadastrado. E não é nem Manaus, que é a capital. Ou seja, só daí a gente parte daí como a educação étnico-racial está sendo tratada no nosso estado. Então, a partir daí, a sociedade civil tem uma importância extremamente necessária e fundamental nessas políticas públicas, na construção das políticas públicas. Ainda mais quando se trata de interiorização, que a gente tem uma dificuldade já de deslocamento, mas existem diversas iniciativas. Aí, quando estou falando de Parintins, eu estou falando de uma terra que é conhecida pela cultura e pela arte, pelo boi bumbá, sendo que é uma terra, a Ilha da Magia, a Ilha Tupinambarana. Então, através do nosso trabalho com o GRI da Periferia, que é ligado ao Instituto Cultural Juri e também à Escola Afro-Amazônica, a gente faz enfrentamento às mazelas da sociedade usando a educação, a cultura e a arte. Então, são ferramentas. Sim. Existem diversos tipos, como o racismo ele é estrutural, ele vai estar em diversas camadas. Sim. Então, a gente também tem que atuar em diversas camadas, mas as camadas que a gente se sinta à vontade. Então, para mim, a cultura e a arte é que eu faço, é que eu amo, e a educação, então é a partir daí que a gente trabalha. E qual foi a importância do programa Possibilita na luta de vocês, na jornada de impacto de vocês? Eu acho que o principal foi nós entendermos que se a gente se estrutura, se fortalece, busca o conhecimento individualmente e depois passa para o coletivo, isso ganha muito mais força.
e muito mais organização. Eu digo isso porque às vezes a gente está dentro de uma luta, dentro de uma batalha mesmo para fazer a diferença social, mas a gente não para se enxergar, para se perceber. E o Possibilita era aquele momento que a gente tirava, acho que era as terças, não me recordo agora, de algumas horas para olhar para a gente. O que eu posso melhorar? Porque a gente está acostumado, o Orlando pode me complementar, se eu estiver errado, me corrija. A gente costuma sempre colocar a necessidade do outro à frente, e não pensar na nossa. Então, Possibilita era aquele momento que, tá bom, você quer fazer a diferença, mas o que você pode melhorar para melhorar ainda mais a sua luta, né? E eu acho que foi um dos principais. Dito isso, o coletivo conseguiu se organizar para melhorar internamente e ajudar mais ainda coletivamente. Que bacana. Através do Impact Hub, do Possibilita, eu pude conhecer diversas pessoas que são da nossa região, estão na nossa Amazônia legal, mas a gente não enxergava, sempre procura outros tipos de referência lá fora, muito lá fora. Quando ao nosso redor a gente tem muitas potências que a gente não está dando voz e lugar de escuta para elas. Então, quando a gente tem o projeto Possibilita, a gente pôde conhecer o Abraço Negro, também o Arroci, as meninas do Arroci. Aí eu, como assim existem essas pessoas aqui? E aí a gente já fez, inclusive, atividade juntos. E aí, isso é uma oportunidade, a gente, inclusive, multiplicar, não é parar ali. Se conheceu, como é que a gente amplia essa rede e vai se conectando a cada vez mais? Vamos por aqui, vamos por lá. Você é bom aqui, me ajuda aqui, eu sou bom para cá, vamos para lá. Então é sempre, quando a gente fala, aquilombando todo mundo, aldeando todo mundo, para poder conquistar mais. E é muito isso. Que bacana. No encontro que a gente teve lá no Impact, não sei se tu lembras, ele deu um depoimento sobre a questão da identidade dele e tal, e foi muito comoveu muita gente. Meus pais estavam lá, até hoje meu pai comenta, nossa, o Orlando, né, e tal, o pai Francisco estava lá, não sabia da história dele. E eu acho que isso é um pouco desse aquilombar. É você estar numa posição de ouvir. Meu pai é um retinto de 61 anos, já fazer 62, e eu acho que ele se identificou na tua história. E talvez por isso ele pôde falar. Eu não sei quantas pessoas ele pôde compartilhar a história dele, sabe? Ele sempre foi muito fechado e tudo. Então, o aquilombar que a gente fala, que o Possibilita trouxe pra gente é isso, é estar próximo dos nossos. E eu sou muito grata e estarei sempre à disposição de vocês para a gente continuar crescendo, né? Não, e é isso. Uma palavra que me chamou muita atenção foi potências. Porque durante muito tempo, a gente que é da região norte, ouve que nós somos potenciais. Quando, na verdade, já existem potências. E vocês são um exemplo disso. Só que, não só, acho super importante, tem que existir realmente organizações da sociedade civil que façam isso, mas a gente sabe que isso não é o suficiente se não há também uma vontade pública, né? Então, quais seriam, na visão de vocês, as iniciativas de políticas públicas que ajudariam nesse trabalho que vocês já realizam? Acho que temos que iniciar na escola, na educação, garantir mesmo os estudos de qualidade. E sobre as questões raciais, vou dar um exemplo para vocês. Talvez o Orlando tenha passado por isso porque é mais o nicho dele. Nós já chegamos nas escolas e perguntamos assim, a simples pergunta, quem aqui é negro? Uma pessoa retinta não levantou a mão. Então isso eu acho que trabalhar essa identidade com eles pode ser o primeiro passo. Eu digo educação porque tem que ser de base. E aí depois a gente pensa nas outras esferas, né? Acho que o Orlando pode falar melhor. Como é a sensação, Orlando, de chegar nesses lugares e as pessoas não se reconhecerem, né? Primeiro, a nossa educação ela é fruto de um processo de colonização. Então, o que é imposto aqui é cultura de fora. A cultura... Não, eu não estou falando que a cultura negra ela é superior a outras culturas. As culturas estão em igualdade ali. Cada uma tem seu valor. A gente não está buscando superioridade racial, é igualdade racial, simples. Isso reflete na educação totalmente. Quando eu faço um tipo de pergunta, quem aqui é negro? Pô, aí você claramente está vendo. A pessoa retinta, por que ela não levantou a mão? Aí vai gerar. Ela está com vergonha? Ou ela realmente não sabe nem... Ela se vê o negro no espelho? Como meu pai fala também, que a gente se identifica como ex-moreno. Porque antes eu não
evidente, não, eu sou moreno, sou negra. Depois que vai estudando, tive a oportunidade de ter esse letramento racial. Não, nós somos negros. E são tons de pele diferentes, isso aí vai para colorismo, isso já é outra questão, enfim. Mas, outra frase, a gente só pode gostar daquilo que a gente conhece. E a gente não conhece, então a gente não vai se identificar. Então, quando a gente vai para as escolas, eu não posso, não, a gente tem que implementar, falar sobre cultura afro-brasileira e questão de língua racial. Não, eu não estou dando uma opção, é lei. É obrigação das escolas da educação básica. Quando eu falo educação básica, é creche, pré-escolar, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. É obrigação, mas para eu fazer isso, eu também preciso qualificar nossos professores, para esses professores qualificarem os educandos. Então é um processo que precisa, que muitas vezes também só vai ser efetivo se tiver participação do legislativo e do executivo. Que a sociedade civil tem que fazer a provocação, tem que puxar, tem que fazer suas ações, mas é um trabalho ali de todo mundo. Então a gente tem as leis e obrigações que eu vou citar quando for falar da escola, mas não é uma opção, é lei, então a gente tem que fazer. Então, pensar em política pública, a gente não pode pensar se não for pela educação. Primeiro tem que educar o povo, para o povo entender, para eles executar as ações. Então a gente tem que partir da educação. E eu acho que uma outra parte da política pública é também promover dentro do assistencialismo da saúde, né, o que já existe de lei, porque existe uma política nacional da saúde da população negra que, pela falta do treinamento dos profissionais de saúde, não é implementado. Mas existe, por exemplo, especificamente os impactos do racismo na saúde mental. Eles são específicos. Não é qualquer profissional que vai conseguir perceber. Normalmente, eu já passei por isso, porque eu já passei por vários psicólogos que falaram assim, você está se vitimizando. E você vir de uma situação de sofrimento, de humilhação, de diminuição, e você ouvir de um profissional que deveria te acolher que você está se vitimizando, seja você mesmo, lute contra isso. Como? Né? E aí você precisa esse treinamento, esse aprimoramento, para que também alcance a saúde, a educação, entre outras esferas, né? Mas eu acho que o mais importante é saúde e educação, na minha opinião. Sim. E é aí que eu acho a importância da gente saber desse cenário atual. Você trouxe um dado que, por exemplo, um município só, né, tá cadastrado. Então, quanto isso está sendo priorizado? E aí entra, mais uma vez, não para compensar, porque não compensa, acho que o governo, seja ele na esfera municipal, estadual, federal, tem que priorizar isso também, mas do trabalho que vocês realizam nas iniciativas de vocês. Porque quando se trata de saúde mental, por exemplo, e eu falo isso como homem negro, às vezes a gente tem uma maneira de se defender, né? Quando a gente ouve uma frase como essa, não, eu preciso ser forte. Como eu já ouvi, e aí agora vendo essa tua expressão, eu entendo, não, eu não sou vítima do racismo, eu fui alvo, porque agora eu sou forte, eu enfrento embaixo, mas era necessário isso acontecer. Então esse espaço de acolhimento, que agora eu queria que você explicasse um pouco melhor quais são os objetivos do Abraço Negro, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho e quais os resultados que vocês já alcançaram aí para a nossa população. Eu vejo que o principal é a gente trabalhar com a saúde mental em estratégias de autocuidado. Não necessariamente com a clínica ou a questão medicamentosa, que é a psiquiatria, mas quais são as coisas mais simples que eu posso fazer para a minha saúde mental. E às vezes, como a gente falou aqui, a cultura, a arte, ela salva. E ela está muito ligada com cuidar da nossa saúde mental. Porque às vezes você não tem outra saída. Você não tem outra saída, você não tem dinheiro para pagar uma terapia, você não tem dinheiro para se alimentar melhor. Mas você pode fazer pequenas ações que ali no final podem ser grandes ações, porque você nunca parou para sentar numa roda e conversar com outras pessoas sobre aquilo que te dói, né? E depois sair de lá com ideias para se fortalecer. Eu posso, eu entendi, isso não é problema meu. Eu acho que o grande impacto do racismo na saúde mental, e eu sempre falo isso em todos os lugares que eu consigo ocupar, porque a gente se culpa pelo que o outro faz com a gente. Então, a culpa é minha de eu estar sofrendo assim, a culpa é minha de eu ser diminuída, então eu não sou bom o suficiente. Quando você para perceber que não, é por conta da sua
do tom da sua pele, do seu cabelo, então, dos seus traços, da sua ancestralidade. Ali é uma dor imensa. E aí a gente precisa dessas pequenas ações. Vamos estar juntos, vamos combater esse auto-ódio. A gente não pode não gostar dos nossos pares. Vamos olhar o outro e acolher e entender que ele sofre também como eu e a gente vai sair desse sofrimento nessa parte. Então, eu acho que o objetivo é esse, acolher, como já diz o nome, abraça. Acolher e ensinar essas estratégias, mesmo que sejam pequenas. Poxa, vamos lá, eu não consigo pagar uma terapia agora, mas o que eu estou fazendo por mim nesse meu dia? Eu posso tirar 1 hora para eu ouvir uma música que eu gosto, para eu acompanhar a nova toada do Garantido, para eu acompanhar, entendeu? Isso é bom para a saúde mental. E dentro das nossas conversas, das nossas articulações, a gente sempre traz isso. O que você está fazendo por você? Né? Porque você merece ter 1 minuto do seu dia para você. E com isso, como a ideia veio dessa roda, desse acolhimento, a gente percebeu que quando a gente olha para a nossa carreira de uma forma mais estruturada, e eu consigo atingir espaços pelo aquilombamento, isso também faz a população negra crescer e se estabelecer. Então, eu acho que a proposta agora do Abraço Negro também é cuidar da carreira. Eu já sou formada há 10 anos, então eu tenho algumas ferramentas da psicologia para orientar essas pessoas. Olha, vamos por esse caminho, faz um currículo desse jeito, que para mim é básico, mas para aquela pessoa é um mundo novo. Então, por que eu não posso sentar, fazer uma reunião, sei lá, de 10 pessoas e falar, gente, assim que faz o currículo? Qual é a vaga? É essa? Vamos colocar aqui no seu currículo que você tem. Né? E, assim, dar essas ferramentas para facilitar o caminho. Vejo hoje como meu propósito, né? Pelo conhecimento que eu já construí, eu não vejo sentido em não partilhar. Sim. E aí a gente está se organizando para isso, graças ao Possibilita, para fazer esse projeto social cada vez maior. E eu acho que esse é o grande objetivo, protagonizar para as pessoas a sua vida, a sua trajetória. Você não ficar por detrás de alguém ou não ficar achando que não merece aquele lugar. Porque a gente merece ser o que a gente quiser. Sim, e aí é uma seara muito longa, porque a gente fala de síndrome do impostor e da impostora, é muita coisa de não se reconhecer. Outro podcast. Depois a gente traz. Para falar disso. Mas a gente vai se aprofundar agora numa outra seara, principalmente que está sendo muito discutida nos últimos tempos, inclusive pela Isabelle, tá no Big Brother, da nossa identidade, né? Afro-amazônica. Para quem não, do restante do Brasil, no Amazonas, a gente tem 62 municípios. Dentre esses municípios, Parintins é um dos nossos municípios, onde ocorre o maior festival folclórico do mundo. E o Orlan tem aí o prazer de realizar um trabalho super importante. Acho que tudo se relaciona, mas eu queria destacar agora a Escola Afro-Amazônica. O que é, quais os objetivos, a importância, como é que está sendo esse trabalho realizado lá? Bem, a Escola Afro-Amazônica ela foi idealizada pelo Instituto Cultural Juri, que é o parceiro do o Grito da Periferia, é o braço político de juventude do Instituto. Foi idealizado por Marcos Moura, e que é um projeto de educação decolonial, popular e antirracista, porque a ideia é revelar essa identidade, que quando a gente fala de Amazônia, dificilmente, quase nunca você vai relacionar uma Amazônia negra, você relaciona uma Amazônia indígena, dos povos originários. Mas a gente vive num país que invisibiliza os povos originários e nega a Amazônia negra. Ou seja, só que quando a gente revela essa Amazônia negra, a gente vai ver a contribuição enorme desses povos, inclusive no próprio festival. Sim. Se a gente fala de Garantido, eu estou falando de Lindolfo Monte Verde, que é o fundador do Boi Garantido, um homem negro. Mas só que antes de Garantido, antes de Caprichoso, a gente tem que falar do primeiro bumbá de Parintins, que ninguém conhece, porque do Boi Bumbá Turana, que foi fundado por uma mulher negra chamada Filomena de Souza, ex-escravizada. Só que essas histórias da Amazônia Negra a gente não conhece. Apagada. A gente não conhece. E a pessoa se fala muito da grandeza. E Filomena de Souza, porque ela está nos nossos livros de história da Amazônia. Ela é uma figura que está aí. Dentro da Escola Afro-Amazônica, a gente fala na nossa revista e no YouTube, com as videosas, de quem foi Filomena de Souza. Revela essa Amazônia. Então, mas quantas Filomenas de Souza estão por aí?
foram por aí. Inclusive para a gente continuar estudando e buscando. Sim. Mas foi através da Escola Afro-Amazônica que a gente revela várias histórias. Quando a gente está falando de Amazônia, existem 406 quilombos na Amazônia. Como assim? 406? Como assim a gente não tem uma Amazônia Negra com 406 quilombos? Então a Escola Afro-Amazônica, ela fala que qualquer lugar é uma escola. Dentro das 4 paredes Sim. da infraestrutura de um colégio, numa roda no meio da praça, num quilombo, numa aldeia, tudo é escola. Então essa escola afro-amazônica, que é afro que tem a identidade negra, e amazônica pela também a contribuição indígena. Quando a gente vem aqui para Logo, eu tenho uma sankofa. A sankofa é uma dínkara, são figuras, imagens de filosofia africana. Essa específica, não é uma galinha de Angola, ela é um pássaro que está olhando para trás tentando buscar um ovo. E ela está em cima de um livro aberto. Por que não um livro fechado? Porque um livro fechado talvez não tenha utilidade, mas um livro aberto, sim. Em cima dela está um cocar, que é a influência dos povos originários. E quando quando essa ave olha para trás, a filosofia fala que nunca é tarde para nós buscarmos o que nós deixamos passar. Então voltar, entendermos a história para resgatar isso, porque a gente nunca vai avançar sem saber de onde a gente veio. Então, a Escola Afro-Amazônica vem para cumprir as leis 10.639 e 11.645, que tratam da obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira, indígena nas escolas. Ou seja, a gente veio, se agigantou e claro que a gente não conseguiria fazer sozinho, sem diversos voluntários, sem diversos parceiros, Sim. diversas lideranças negras, inclusive do poder público, porque é através de emenda parlamentar que a gente consegue fazer a impressão das revistas. Então, também o poder público entra aí. Eu posso agradecer a deputada Alessandra Campeiro, porque enviou a emenda parlamentar para investir na educação. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa do poder público trabalhar com a sociedade civil. Sim. Porque é só assim que a gente avança. Então, através desse projeto, que ano passado ganhou o 36º Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que é o prêmio do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, como o melhor projeto do Brasil de educação patrimonial e educação étnico e racial. E está lá no coração da Amazônia, lá em Parintins. E o nosso povo não conhece muito a Escola Afro-Amazônica. Lá fora a gente ganha um prêmio. Como é que é isso? Porque o poder público não agarra isso e a gente trabalha isso? Por que a gente não tem um abraço negro nas escolas? Por que a gente tem um arroci nas escolas? Por que a gente tem a capoeira nas escolas? Tanta coisa. Então, a Escola Afro-Amazônica trabalha a diversidade cultural, usando a arte e a cultura como ferramentas. Tem livros pedagógicos contra a intolerância religiosa, videoaula, a gente fala de hip-hop na Amazônia, capoeira, marabaixo, carimbó, quilombo, enfim. E eu não posso deixar de falar também de boi-bumbá, que o nosso papel lá dentro não é só, bota um negro para fazer o papel de um negro. É muito saiu do campo da representação e passou para a representatividade, que é botar Mãe Catirina negra, botar Pai Francisco negro, que são do movimento negro, que entendem e querem educar, porque o Festival Folclórico ele é uma escola. Então a gente tem que ter muita responsabilidade do que vai ser apresentado lá dentro, porque é muito bonito eu chegar lá e que tentar convencer jurado com um discurso bonito. E quando acabar o festival, cada um tira o seu cocar e cada um vai para o seu lugar. É luta permanente, é um festival o ano inteiro, a gente fala. Eu sou Pai Francisco o ano inteiro, eu não sou Pai Francisco só no mês de junho. Então a gente coloca um papel lá dentro e sabe a responsabilidade, que é a valorização dos protagonistas que são negados na festa. Imagina o Alto do Boi, de onde nasce o Alto do Boi, que é a lenda. Todos os itens ali concorrem, menos quem? Os 3 itens negros. Gazumbá, Pai Francisco e Mãe Catirina. Vocês têm ideia disso? Essa reflexão. Por quê? Eles são protagonistas, mas não concorrem. Se eu estou falando de Isabela Nogueira, que é a Cunha Poranga, que nos representa muito bem, ela não está na tradição do boi, ela não nasce no Alto do Boi. Ela chega nos anos 80 como Miss do Boi, que era uma mulher que desfilava, aí viram, não, isso não é identidade amazônica. Pegaram essa Miss do Boi e transformaram na figura amazônica.
da Cunha-Poranga. Importantíssimo. Assim como a porta-estandarte também veio depois e tem a sua importância. Mas quem está desde o início da tradição e não tem esse protagonismo? Pai Francisco, Mãe Catirina e o Gasumbá. Então, por quê? Então a gente faz enfrentamento do racismo dentro do próprio boi. Mas quem é que sabe disso? A escola afro-amazônica nos permite ocupar esse espaço, que nós temos que ocupar os espaços para tratar disso. Então, é uma luta assim, de classe dentro da cultura, dentro da arte, dentro do boi, dentro da educação, enfim, a gente não pode parar de ocupar os espaços. É exatamente essa palavra, essa frase, ocupar os espaços. Antes de a gente começar, a gente teve uma conversa, justamente esse podcast, ele surgiu dessa necessidade de mostrar o protagonismo das lideranças sociais que nós temos, reunir, formar uma rede, é por isso que vocês estão aqui. Era uma dor muito da direção e da gente mesmo, quando, por exemplo, a gente tinha caramba, será que o que a gente está fazendo está tendo resultado? Qual o impacto que está causando na vida das pessoas? E hoje eu vejo literalmente na minha frente que tem esse impacto. O programa Possibilita Escola de Impacto realmente causa uma mudança na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo que a gente consegue verificar esse impacto, essa semana eu vi uma frase que, se você quer ver a mudança no mundo, que você trabalha para isso ainda em vida, desista, porque isso é ego. Infelizmente, coisas são estruturais e estruturas demoram mais tempo. Não era para ser assim, mas eu queria dizer que vocês já estão fazendo a diferença na vida de vocês e na vida de outras pessoas. E agora a gente já está se encaminhando para o final aqui do podcast. Eu queria que vocês deixassem, para quem quiser engajar, alguma dica, ou livro, filme, documentário, ou algo que realmente fez diferença na vida de vocês, desse engajar. Seja pessoas que agora, depois desse podcast, podem ter se identificado com as dores e com a necessidade também. Quais são as dicas de vocês? Para quem quer se engajar ou quem... Eu acho que o primeiro passo lembra que eu falei lá no início para vocês que eu não me identificava como uma mulher negra, né? E nitidamente eu sempre busquei negar a minha identidade. Então eu acho que a primeira coisa, eu não tenho agora de cara a literatura, mas se a gente pesquisar, existem vários livros que a gente pode ser porta de entrada. Mas eu acho que é uma ação muito básica e prática nas nossas redes sociais. Procurem seguir pessoas semelhantes a vocês. Procurem seguir pessoas que se pareçam com vocês. Eu acho que hoje a rede social é a nossa maior fonte de destruição da autoestima. Então, vamos construir a nossa autoestima com pessoas semelhantes. Outra dica que eu dou também para quem está começando a se perceber nessa luta é união. Vamos se unir, escute a luta do outro. Existem vários projetos aqui no Amazonas e fora, e eu tenho certeza que quanto mais a gente se unir, mais o nosso trabalho se fortalece, alcança e transforma a sociedade. Tive contato assim quando a gente nunca vê quase intelectual dentro da educação ali na escola, mas quando a gente começa a mergulhar um pouco, aí vê a imensidão. Vai para Conceição Evaristo, vai para Helena Teodoro, vai para Evani dos Santos, conhece o Abdias do Nascimento, enfim, vai para uma Gama, Luiz Gama, enfim. Nossa, olha a quantidade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer Helena Teodoro, a primeira mulher doutora negra da história do Brasil. Ela foi a Parintins 2 anos atrás. Aí ficou na nossa casa lá, e ela, cada conversa. E ela é fundadora da Escola de Jurados do Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, ela é enredo, e essa mulher, 80 anos, falando assim, ó, nunca pare, nem se você achar que tá tarde demais, nem achar que é cedo demais. Não espere a ver essa mudança. Só nunca pare. E tá ela, 80 anos aí, a gente também tem como referência Ivani dos Santos, que é uma referência sobre a luta contra a intolerância religiosa. E só que essa rede é construída a partir de imersão. Eu não posso fazer nada, entender, se eu não tiver uma imersão cultural. Então, tenha uma imersão cultural mesmo nas questões. E também indico aqui
as próprias toadas decoloniais, tanto de Garantido como de Caprichoso, que é uma escola. E as toadas, talvez eu não consiga lhe dar uma aula, mas eu consigo escrever uma música. Sim. E se aquela letra fala com você. Porque existem ferramentas, eu gosto de ler, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de escutar uma música. Você tem que entender o seu linguajar. Então, deixa à disposição aí a própria Escola Afro-Amazônica, que está no YouTube, e é conteúdo regionalizado. Não é só buscar o movimento negro nacionalmente, fora. Ele é regionalizado. Ele fala de quilombo daqui, aldeias daqui, capoeira no Amazonas, hip hop no Amazonas, questão do Amazonas. Então, a Amazônia Negra, você tem que conhecer primeiro. Então, fica à disposição nos conhecer primeiro, para depois... Eu não posso conhecer o outro sem me conhecer. Total. Então, eu tenho que ter sempre essa busca para revelar essa Amazônia Negra que ela existe. Eu acho que também o diálogo, sabe? De você ouvir outras pessoas, especialmente os mais velhos, que já passaram por isso. Então, acho que a gente tem que estar aberto a essa escuta atenta. Então vocês entenderam a importância do episódio de hoje. Antes de encerrar e nos despedirmos dos nossos convidados aqui, eu queria agradecer novamente aos nossos parceiros institucionais, Singular e Consultoria e Fundação Tite Setúbal, e agradecer também, aqui eu vou pegar a minha colinha, nossos parceiros de conteúdo e de espaço. Quero agradecer ao canal 92, Logic Pro, Space Game e Escola Tech, que nos proporcionou o espaço para estarmos aqui tendo essa conversa super inspiradora. E aí, eu não vi vocês citando, mas agora é a oportunidade de citar vocês, né, como referências, como produtores de conteúdo, como referências mesmo nesse movimento. Então agora eu vou dar o espaço para vocês se despedirem, deixarem as redes sociais dos movimentos que vocês participam, das iniciativas que vocês participam. Bom, primeiramente quero agradecer a todos que acompanharam até aqui o episódio. Para nos achar, o Instagram é Um Abraço Negro. A gente está também com alguns podcasts. Dentro do meu podcast, que eu tenho um podcast também chamado Equilibradamente, que eu falo mais sobre a questão do autocuidado emocional. Na minha rede social é Laena Portela, no YouTube, no Instagram. Só o TikTok eu não uso muito, porque eu acho que eu não cheguei nessa geração. Mas eu tô lá, então eu espero que vocês fiquem à vontade para me seguir e gostar do conteúdo que eu trago ali nas redes sociais. Meu Instagram é OrlandoBFH, ele simplesmente fala da minha vida. Falo de boi, falo da Escola Afro-Amazônica, falo do Grito da Periferia, falo do Instituto Cultural Juri, e ele é simplesmente, não é um personagem, ele sou eu, como fala. É a luta, é o festival o ano todo, é o Pai Francisco o ano todo, é o educador antirracista o ano todo. Aí deixo as redes para vocês seguirem, que é a rede _ Grito da Periferia, e também o canal do YouTube, onde vocês vão ter acesso ao material da Escola Afro-Amazônica, que é gratuito, tá no YouTube, são mais de 20 videoaulas, também tá com libras, tem legenda, e com material lá, @Instituto Ajuri, você coloca lá Instituto Cultural Ajuri, e vai estar todo o material da Escola Afro-Amazônica, e também o Instagram do Instituto Cultural Ajuri, também o material lá. Quem quiser pode entrar em contato e mandar o seu número que a gente envia. Nós temos as revistas também em e-book, para poder ser gratuito e poder espalhar aí para todo mundo. Então, a gente é isso, agradecer a oportunidade. A gente está no coração da Amazônia e a gente busca ter esses intercâmbios porque são necessários. Mas não só ter o necessário para dizer que foi, tirar uma foto bonita. Teve um intercâmbio, volte para o seu território e compartilhe, porque senão é só uma mídia ali vazia. Então, o importante é a gente sempre, o que aprender, compartilhar. Tanto os mais velhos compartilham com a gente, como a gente entender e compartilhar com os mais novos. Então, é uma rede de partilha. Quero agradecer novamente por ter nos dado a oportunidade de ter essa conversa tão rica, por toda a contribuição que vocês deram. Mas agradecer também, não no final, mas não menos importante, a presença de quem assistiu e ouviu até aqui. Então, se você gostou desse episódio, compartilha, indica para amigos e familiares e compartilha, acima de tudo, também nas redes sociais. Eu sou Rainei Duarte e te vejo no próximo episódio do PossibilitaCast. Até lá!